Nacional e a Rede da Batista toda que a gente faz parte, certo? É uma alegria muito grande estar aqui, né? Pastor Ziel, mais uma vez. Paz do Senhor, muito obrigada pelo convite. A última vez me foi dado o convite, eu não pude vir. E uma antecedente, eu vim as coisas das crianças, né? E hoje eu fico feliz que eu vejo que as crianças agora estão adolescentes. Algumas delas que eu conheço, o filho de Adria e Fábio, né? E Fábio. E tem outros também que eu não sei o nome, mas eu vejo que é da igreja. E eu gostaria da ajuda, né? Depois, a primeira parte também dividir primeira e segunda parte. Eu não vim falar de mim, só vou falar uma coisa que eu gosto de falar, viu? Estão preparados para ouvir, para participar? Até se vocês me ajudarem, a gente não passa da meia-noite, tá bom? E eu queria ajuda antes de entregar um papel desse a um jovem, um irmão, ou até mesmo um pastor, prefeito, quem for, para poder ler comigo depois, que eu vou precisar de uma ajuda. E seria bom usar o microfone também, pode ser? Mas antes, para o grupo de adolescentes adoradores, vocês estão muito bonitos, viu? Quando eu cheguei, eu disse, nossa, que fardamento bonito eles fizeram. Eu gosto demais de manga comprida. E disse que não ia falar de mim, né? Mas veja só, vocês não são os pequenininhos, tá? Vocês têm entendimento. E parabéns pelos 12 anos que Deus está dando a essa igreja a oportunidade. Porque aqueles pequenininhos ali um dia vão estar no teu lugar. E vocês vão estar no lugar daqueles velhinhos ali. Vamos lá. Não pense que é fácil, é uma grande responsabilidade estar aqui. Não importa se é para falar para crianças, que a gente diz que é a igreja da manhã, não, é a igreja de hoje. Os adolescentes, que é a igreja de hoje. Os jovens, os anciões, todos são a igreja de hoje. Não vim doutrinar, vocês têm pastor para isso, vocês têm esposa do pastor para isso, vocês têm professores capacitados para isso, e ainda aqueles que não se sentem capacitados, calma, que Deus chama os não capacitados para capacitar. Isso não é impedimento, é fato, certo? Então hoje, como diz o lema de vocês, por isso vos digo, pedide a se vos dá, buscar achareis, bater e se vos dá. É verdade, mas isso se você tiver fé e buscar diante do Senhor. Não tem outro caminho. Não adianta pedir a pau e a pedra. Pode até vir, mas da forma errada. Só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Amém. E eu pedi a Cleide, como é o nome dela? Leis. Para cada um me ajudar nessa primeira parte. E se tiver um microfone, eu gostaria que passasse para cada um que fosse ler. Cada um por parte vai ler, vai me ajudar. Um texto de Bíblia que eu escrevi no papelzinho. Vocês perdoem a letra, mas dá para entender. E os textos bíblicos, quem ficou com Provérbios de 1 a 4, vai ler já, certo? Deixa eu chegar ao microfone. E esses versículos que a gente vai ler na primeira parte, vai falar, eu não vim falar de mim, eu vim falar do que a Bíblia diz. Eu vim falar de vidas de outras pessoas que servem de exemplo para nossas vidas hoje. E eu vejo que o fruto disso, que o pastor Zé, a irmã Célia, missionária, e os demais irmãos, eu vejo aqui, através da música, que ele é professor, eu vejo os meninos tocando. Eu estava dali só contemplando, eu disse, nossa, olha o trabalho, Deus. Que igreja linda, crescendo. Eu posso dizer que eu vi essa igreja crescer, né? Não, vi crescer. E estou vendo cada vez mais. Então isso é uma felicidade, isso é fruto, gente. Então, ser e proceder. É ser e proceder. Eles estão sendo professores, estão procedendo. E está vindo o procedimento, está vindo a descendência da igreja, está vindo os frutos na igreja. A igreja, adolescente, vocês são frutos. Então vamos lá, deixa o microfone aí. Para quem pegou primeiros Provérbios, capítulo 1, do versículo 1 e 4, não precisa ficar de pé, pode ler sentado. Eu gostaria que lesse agora. Provérbio de Salomão, filho de Davi e de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se infundir as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento, é bom
Isso, obrigada. Nessa palavra, ele diz que a inexperiência do jovem, sabia? Fala da inexperiência do jovem, para a gente aprender, né? Experimentar sabedoria, disciplina que dão entendimento. Grava essa palavra, inexperiente. Vocês são inexperientes, vocês estão aprendendo ainda. Provérbios 20 a 20, capítulo 20 e 29 agora. Pode ir. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Tu pode repetir, por favor? A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Na versão que eu leio, diz o seguinte: a beleza dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Aí você diz, mas Djanira, por que aquele foi ao contrário? Isso é versão, mas Deus dá a todos, é só buscar. Obrigada. A beleza, não importa se você é jovem, se você é velho, mas a experiência vai vir com o tempo, certo, jovens? Então a beleza não está só no exterior. 1 Timóteo 4:12. Pode ficar de pé, se preferir. Pode ficar. 1 Timóteo 4:12. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Isso. Ninguém despreze. Se você for jovem, mas seja um exemplo. Né? Porque ela acabou de ler, então a palavra é exemplo. Cada um está tirando a palavra, está gravando para vocês? Próximo, 2 Timóteo 2, versículo 22. Já temos a inexperiência, já temos a beleza, o exemplo. Vamos ver o que 2 Timóteo 2, 22 nos diz. Pode ler. Não tem? Tá bom, eu vou ler então. Perdão. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça. Acho que é para eu ler mesmo, porque eu sou jovem eterna. A fé, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. É 2 Timóteo 2, 22. Provérbios, capítulo 1, versículo 7 e 8. A palavra de Timóteo foi fuja. Fuja das coisas malignas. Provérbios 1, 7 e 8. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de seu pai, não despreze a instrução de sua mãe. Muito bem, obrigada. Não despreze. Lá no versículo anterior, quem leu, 1 Timóteo 4,2 diz que o jovem não deve ser desprezado. E mais à frente, agora que ela leu, diz: não despreze. Da mesma forma, o ensinamento é para os dois, mas ouça a instrução da sua mãe e também do seu pai. 1 Pedro 5,5, pode ler. Da mesma forma, jovem, sujeitam-se ao mais velho. Seja todos humildes, um para com os outros, porque Deus opõe os orgulhos, mas concede graça ao humilde. Muito bem, obrigada. Humilde e sujeitar. São duas palavrinhas importantes nesse versículo, né, jovens? Da mesma forma, jovens, sujeitem-se, quer dizer, escutem a orientação. Se sujeite quer dizer obedecer, fazer o que é certo. Salmo 71, versículo 5. A palavra de Pedro é humilde e sujeitar. Salmo 71, pode ler, versículo 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, minha fortaleza, desde minha mocidade. Amém. Ele diz aí, o Salmo de Davi, que é a esperança, a confiança
confiança. E o que é esperança? E diz ali, esperar, certo? Amém. Colossenses 3:20, alguém pegou? Pode ler. Colossenses 3:20. Está terminando a primeira parte. Pode ler. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Agradar, a palavra é agradar ao Senhor. A palavra também é obedecer a vossos pais e agradará ao Senhor. Não é a tia Janira está falando, não. Vocês estão ouvindo que cada um está lendo o que a Bíblia está dizendo? Mas isso serve não é só para vocês não, tá? É para mim ainda hoje, que eu tenho 45, que moro com meu pai e minha mãe. Mas isso eu precisava te dizer na minha vida. Porque não é feio obedecer aos pais com 45 anos. E não é feio obedecer aos pais com 12 anos, com 17 anos, com 2 anos, com 60 anos, né? Teve uma história, vou só dar uma pausa para contar. Não foi daqui, foi dos Estados Unidos, que um senhorzinho foi levar o pai dele na justiça dos Estados Unidos. E o juiz ficou tão comovido, porque foi algo assim, parece que ele foi socorrer o pai, não lembro muito bem da história, e passaram direto do sinal, alguma coisa assim, aí sofreu uma multa, eles tiveram que se apresentar diante do juiz. E ele falou, pediu desculpa porque ele tinha que levar o pai. E o juiz se comoveu, achou aquilo incrível e disse que todos os filhos da cidade, mas não pudessem fazer isso pelos pais. Né? Eu não lembro muito bem da história, mas é uma história bonita. Foi um senhor já de idade, 60 anos, socorrendo outro de 80. Veja aí. Foi algo assim, eu não lembro disso de fato. Quando eu lembrar, que eu passo para o pastor Laudicea, elas repassam para vocês, até pode me corrigir na história se eu estiver errado. Êxodo, deixa eu ver se é Êxodo aí. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrar teu pai e tua mãe, a fim que tenha vida honra na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Isso, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida. É um mandamento, viu? Vocês que já estudaram, se estão esquecidos, lembra? Fica no capítulo 20 de Êxodo, mandamento. A palavra de mandamento é honrar pai e mãe. Ah, mas minha mãe é assim, meu pai é assim, não vem da igreja, não são do evangelho, isso não importa. Honra, que Deus está de olho em você. 1 João 2,14. Alguém pegou? 1 João 2,14. Tem mais alguém que falta ler? Tá, então ninguém pegou 1 João 2,14, né? Então eu vou ler. Ah, você pegou? Não, vai ler já que pegou. Então deixa eu ler 1 João 2,14. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pois eu escrevi a vocês porque conhecem aqueles que é desde o princípio. Vou repetir. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, engoli a palavra, gente, desculpa. Eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Veja o que a palavra de Deus diz. Aí você diz, como é que eu venci o maligno? Mas na segunda parte vocês vão entender. E a palavra aí é fortes. Permanecer na palavra de Deus, sempre obedecendo. Isso serve para toda igreja, uma observância para toda igreja. Vamos lá, Eclesiastes 11, 9 a 10. Alguém pegou? Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria no dia da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração amável e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Não tenho neles prazer, fica em Eclesiastes 12, 1, porque ele recebeu duas partes do mesmo
livro. Alegre-se, afastar-se o seu coração da ansiedade, das coisas malignas, certo? E também lembrar do Criador, como vocês estão fazendo agora, lembrando do Senhor na sua mocidade. Que a mocidade começa bem novinho, né? Já é de pequenininho, 6, 7 anos, de bebê, eu já digo assim, de bebê do ventre. Tem esse negócio de adolescente e jovem, já do ventre, já começa a mocidade. Ele já fala do Senhor, mamãe, papai, quem está grávido aí, o grávido vai ficar, receba a bênção. Já canta, já ora, já fala do Senhor, porque a criança escuta e sente. Né? Então assim, mais um, vamos lá. Salmos 119:9. Eu acho que encerra nele. Pode ver. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Né? É uma pergunta. Vivendo de acordo com a sua palavra, é a resposta. Então aí a palavra é pura, né? E com a palavra manter a sua conduta. Você sabe o que é conduta? É modo de comportamento, do que vai fazer, do que vai falar, do que vai agir. É conduta. Então, para terminar essa primeira parte, eu vou ler Isaías. Deixa eu ver aqui na minha. Eu gosto muito de, quem me conhece já sabe das outras vezes, na série, de acompanhar sempre com os irmãos me acompanhando a palavra de Deus, certo? Isaías 40:30-31 diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Eu vou falar em outra versão também, que eu achei muito bacana. Diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A palavra é espera, porque esperam no Senhor. Esperam no Senhor, orando, espera no Senhor, trabalhando e orando, espera no Senhor, estudando e orando, espera no Senhor, comendo e orando, espera no Senhor, trabalhando para a mãe, jogando lixo fora e orando. Sempre, de manhã, de tarde, de noite, quando você tiver um tempo, ora na igreja, ora na escola, não vai fazer a prova não hora, né? Não só ora nesse momento não, tá? Ora antes, assim, eu tiro louvo porque eu estou estudando, tem muita gente que não está, abençoa, e quando eu fizer minhas provas, faz eu lembrar, Jesus, orando e esperando, mas não é esperando de braço cruzado não, tá? Que nada quer dar certo, como diz o ditado, mas é orando e seguindo. Muito obrigada pela participação. Essa primeira parte foi direta para vocês, a segunda será também, mas vamos abranger para toda a igreja, porque eu vou falar de jovens que também cresceram, e que todos aqueles que estão aqui mais velhos como eu, há mais ou menos, também já fomos crianças, bebês, jovens, adolescentes. Então vamos para a segunda parte. Nessa segunda parte, todo jovem gosta de saber de histórias de príncipes e princesas, na verdade. Vocês não gostam não, meninas? Não gostam não? Não gostam, né? Os meninos às vezes não, né? Eu gosto. Eu adoro histórias de príncipes e princesas, de reis e de rainhas. E a Bíblia tem sobre isso, né? A Bíblia fala sobre reis e rainhas, e para a gente falar, a gente precisa também ter cuidado até com a nossa linguagem, como eu já disse em um versículo, com a conduta. Porque hoje em dia as pessoas estão misturando esculhambar e reclamar, estão levando como feedback, e elogiar e agradecer levado como desinteresse. Então nós temos, né, para onde vai esse nosso português, né, verdade, os significados, os valores. Então nós temos que ter valores até na forma de linguagem, como passar a história, passar o que vai falar, né? E os textos bíblicos que a gente vai ler agora são sobre algumas pessoas, mais ou menos umas 8, 9. E a primeira, eu já falei aqui outras vezes, e eu vou falar de novo dessas pessoas que eu gosto muito. E são exemplos para toda a vida, que teve propósito do Senhor na vida delas, né? Talvez para mim. Então vamos lá. José, vamos falar de José, certo?
Em Gênesis, eu vou ler esses primeiros versículos, depois o pastor vai me ajudar. Gênesis 37, 23 a 36 diz assim, certo? Se vocês quiserem acompanhar a igreja nesse primeiro momento, que depois eu quero que vocês prestem só atenção, que a gente vai ler muitos versículos, vocês não vão conseguir acompanhar, por isso que eu pedi a ajuda do pastor. Mas em Gênesis 37, capítulo 37, o versículo 23 até o 36 diz assim: então disse, perdão, a folha voou aqui. Fala sobre a história de José. Logo que José chegou a seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele trazia. E tomando, lançaram-no na cova, mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade nos seus camelos, tragando bálsamo e mirra que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir o seu sangue? Nesses versículos, eu vou ler até aí. É bem complicado esses versículos, mas você ficou assim, esse trecho, que coisa estranha. Mas esse versículo retrata que José foi vítima, infelizmente, naquela época, da inveja dos seus irmãos, porque ele era mimado pelo pai dele. Quem é mimado pelo seu pai e sua mãe, né? Tem filho que é mimado, tem filho que não, né? E foi. E por acontecer que ele era obediente, ele fazia tudo que seu pai Jacó fazia, que eram pastores, eles eram pastores e vaqueiros, e seu pai disse: vai lá em seus irmãos, leva isso, ver como ele está, leva comida, fazer uma coisa, vai lá. Ele foi. E os irmãos aproveitaram o momento, assim como vocês sabem, já estudaram sobre isso, e a inveja causou. Só que no capítulo 41, quando você vê, mais à frente, ele foi vendido ao Egito, ele foi colocado toda a sua vida, transformada, totalmente mudada, mais ou menos, alguns estudiosos dizem que ele era menino, de 17 anos, imagina você ser arrancado do seu pai e levado para o Egito. Isso os que estavam dando lugar ao diabo, digamos assim, ao mal, queriam matar José, mas Judá, seu irmão, eu creio que no momento arrependido já por ter concordado com isso, ou por ter feito melhor para salvar o irmão, ele fez o quê? Não, vamos vender ele para não matar o irmão. E aí ele foi vendido para o Egito, virou escravo. Mas será que José se revoltou? Pela história de José, ele não se revoltou, ele permaneceu orando ao Senhor. Um jovem, como seria hoje se os nossos jovens fossem tirados, lançados em outro país, em outra terra, de estrangeiros como escravos? Seria ruim, seria. Graças a Deus não somos assim, porque Cristo já pagou e nos libertou da escravidão. E ele é exaltado. Então em Gênesis capítulo 50, de 24 e 26, olha só o que diz. O pastor vai ler, vai me ajudar. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da cidade, na idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão do Egito. E José foi propósito de Deus. Deus permitiu isso acontecer com José, porque se Deus quisesse ter livrado José, filho querido de Jacó, tinha livrado. Mas foi preciso José ir para o Egito, aprender as coisas do Egito, mesmo
orando a Deus ali, servindo como escravo, fazendo as coisas, obediente, prudente, não esquecendo do seu Deus, esperando. Revelou sonhos, falou com a pessoa, lembra-te de mim lá na frente, Deus usou essa pessoa, trouxeram José ao rei, toda aquela história que vocês já conhecem, eu acredito que vocês já estudaram sobre isso. E José permaneceu firme, e ele sabia tanto por esperar em Deus, que ele, como o pastor acabou de ler, ele disse, abençoando perto da sua morte, ele abençoou dizendo: olha, eu sei que Deus, na nossa linguagem de hoje, eu sei que Deus vai levantar alguém, vai tirar vocês daqui do Egito, da escravidão, e lembre-se, vocês vão tirar meus ossos daqui. Êxodo 13, 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Olha aí, não sei o que estou falando, é prova, testifica a Bíblia. Eu adoro a Bíblia, gente, que é de palavra de Deus. A gente fala de uma história, ela confirma lá na frente. Ele falou, ele disse, ele abriu a boca, ele profetizou, ele prometeu, em nome do Senhor, o Senhor vai permitir, vocês vão tirar meus ossos daqui, porque nem os ossos de José servia, porque aquela terra não era abençoada para ficar os ossos de José, porém a terra foi abençoada por causa do povo de Deus e de José. E quando Moisés, usado por Deus, tirou o povo, amando de Deus, com toda aquela praga e tudo, o rei já não aguentava mais. Manassés, vai, leva o povo, toda aquela praga. E a última, como diz o ditado, foi a última picada. Foi levar os primogênitos, ele não aguentou. E ele fez o quê? Levou o povo, se libertou, não foi? E aí o que aconteceu? Os ossos de José não foram esquecidos, porque Deus fez cumprir e lembrar. E Moisés, e Deus lembrou Moisés isso. Por isso que eles levaram os ossos. Ele pediu: eu quero os ossos de José para eu levar. Anos e anos depois disso, imagina. Anos e anos os ossos lá. Estava em pó, não sei, mas a Bíblia estava os ossos lá. Até após a morte, José esperou levarem os ossos dele. Para vocês verem como esperar é importante. Esperar e orar é importante, porque a oração move montanhas. Isso é certo, que está na camisa de vocês. Não leva só na camisa, leva dentro do peito, no coração. Finca! Eu quero ser um jovem de oração, eu quero ser um jovem de esperar. Não importa o que você vai esperar na sua vida, Deus vai mandar se você for fiel. Aí ele dobra o joelho em casa, de vez em quando, na porta fechada. Só mamãe e papai saberem. Que é um poder igual aquele estompo que deu aqui quando começou. Fez assim, foi? Eu olhei assim, deitado. Quando ela ainda falou meu nome, fez um negócio. Bum. Vamos pro próximo. Então José foi o primeiro. E foi os ossos, né, levados de volta para Canaã. Segundo, Samuel. Samuel cresceu e aprendeu a conhecer, né, a palavra de José esperar, tá? E Samuel cresceu e aprendeu a conhecer a voz de Deus. Serviu como juiz e sacerdote. E deixa eu ler aqui. 1 Samuel 27, acho que está com o pastor, pode ler. 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Nasceu resposta de oração. Samuel. Quem já esperou seu filho em oração? Isaac foi de oração, foi? Olha o tempo que Isaac levou para nascer, né? Para Abrão, que teve o nome de Abraão estendido por Deus mudado, tem Isaac bem novinho, não foi? O quê? 90, 100 anos, né? Porque de cabeça branca a gente sabe melhor do que eu. Anos e anos para Abraão e Sara ter o filho deles. Mas foi através da oração, pedindo: Senhor, eu quero um filho. E Ana também orou pelo seu filho, que não era estéril. Sabe o que quer dizer estéril? Já ouviu quando diz assim: eu sou estéril? O bisturi do médico estéril. As coisas quando é comprada estéril é nova.
é zerada. Mas esse estéreo que está falando na Bíblia, ela também é zerada, só que ela não podia ter filhos. Era zerada demais, gente. E Ana chegou no púlpito e chorou. Chorou tanto que parecia uma bêbada, que o profeta chegou e fez: mulher, que bebeu tanto. Eu não bebi não. Eu estou pedindo a Deus um filho. E o profeta viu tanto a lágrima dela, o querer dela, e fez: vai, Deus vai te conceder. E ela sentiu aquele refrigério e foi. E ainda falou mais: o filho que eu tiver vai ser de Deus. Aleluia. Então ele foi a base de oração. Em 1 Samuel, e veja como Samuel aprendeu. 1 Samuel 3, do 1 ao 10. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar, conjurado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel ao templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor nos tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Ele aprendeu a conhecer a Deus. Ele foi ao profeta. E o profeta dizia que não foi ele. O profeta já com o olho escuro, querendo dormir. Depois, na terceira vez que o profeta se ligou, como diz hoje a voz, a linguagem dos jovens, se mancou, né? Ele se tocou. Quando ouvir te chamando, você diz: esse daqui, Senhor, teu servo ouve. Pode falar. Foi aí que ele conheceu a voz de Deus. Será que nós somos, como é que eu posso falar? Privilegiados não, mas será que nós somos, não é a palavra capacitado, me ajude quem puder me dar a palavra, Senhor. Dignos, obrigada. Será que somos dignos de ouvir a voz do Senhor assim? Como Samuel ouviu? Como é teu nome? João. Imagine se Deus falasse: João, fala aí, pastor, é o nome de João. João. Imagina João ouvir Deus falando assim com ele. Mas nós precisamos estar nos pés do Senhor. Não estou dizendo que é impossível, mas pode, porque Jesus já veio dar essa intermediada através de Jesus, que é o único caminho para chegar ao Pai. E Jesus, quando foi a ascensão para o céu, quer dizer a ascensão, subir para a casa de volta, que ele saiu lá da sua casinha, da sua casa, da sua mansão, do seu palácio de ouro lindo que está preparando para nós, quem permanecer nele. Ele precisou sair porque o Pai mandou, por amor, mandou o seu único filho, por amor a você e a mim, mandou o seu único filho sair de lá dos céus. Imagina se Jesus fosse um filho rebelde. Ai, quero não, pai, o povo ali merece não, estou tão bem aqui nas ruas de ouro. Imagina, mas ele obedeceu, e ele orou quando estava em terra. E ele também foi adolescente, ele foi criança, ele foi um jovem, morreu, ressuscitou.
mas ele era digno. E os profetas antes dele eram dignos, porque Deus queria usá-los. E Deus determina falar com quem Ele quer. E hoje nós temos o Espírito Santo, para que através do Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, que Jesus deixou para falar aos céus a Deus Pai, para falar com Ele e Ele interceder por nós ao Pai, que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, não adianta. Pode ter caminho de ABC, várias religiões, não adianta, só é Jesus o caminho, não há outro. Viu, João? Não há outro. E a palavra para Samuel, ele aprendeu porque ele ouviu a voz de Deus, ele cresceu e aprendeu. Porque Ana cumpriu sua palavra, porque Deus cumpriu na vida de Ana, deu um filho para ela. E ela foi lá quando o menino tinha a idade de 6 anos, eu acho, falou para o seu esposo Eucana, e disse: eu vou levar o menino, ele faz como tu desejar, como tu quiseres, como falar. Ela foi e devolveu. E sabe o que Deus fez com Ana? Como? Tem mais filho, como é teu nome? Diego? Pietro? Francesa? Deu mais filhos. Ana só pediu um filho chorando, e Deus deu mais, porque Ana devolveu o que era de Deus. Aleluia. Você daria seu filho de volta para Deus? Daria não. Não diga que dá, porque hoje nenhuma mãe abriria a mão do seu filho se não estivesse bem disposta diante do Senhor. Então, antes de abrir a boca e dizer daria, não abra. Não seja hipócrita. Não podemos ser hipócritas diante do Senhor. E Deus conhecia o coração de Ana. E Ana, ela teve 3 filhos e 2 filhas. Total de 5. Seriam 6. Mas ela devolveu o que era do Senhor, né? Que o primeiro foi Samuel. Vamos para a terceira pessoa. Davi. Davi, muito conhecido. Eu estou falando todas essas pessoas que já foram crianças e adolescentes. José, na faixa dos 17, jovem. Samuel, pequenininho também. Pelos historiadores, eles tinham já uns 12 anos quando começou, né, o seu ministério. Quando a mãe levou de volta também pequenininho. Quando desmamou, digamos assim, mais uns anos. E Davi também era jovem. Davi tinha, acho que a faixa de 17, 18, né? Desculpa, pela soma que tem aí, os estudiosos fazem. Vocês sabem que Davi foi ungido ao rei, né? Ah, você diz, mas o que tem a ver Samuel com a oração? Porque Samuel foi um profeta de oração. Para não esquecer, tá? Davi ungido ao rei. 1 Samuel 16, de 7 a 13. Porém o Senhor diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem que vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então fez Jessé passar a Samar, porém disse Samuel: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. 8º filho de Jessé. Jessé é o nome do meu sobrinho, um nome muito bonito, né? Jessé. 8º filho. Quando o profeta chegou na casa de Jessé, o Jessé apresentou todos os seus filhos, grandes, que lutavam, soldados, tudo aparência bonita. Olha as meninas hoje olham esses soldados.
Mas Deus fez para o profeta. Não olha a aparência, não. Porque Deus vê o coração. E quando chegou a vez do mais novo, que ele perguntou: você não tem mais nenhum filho? Porque o profeta só ia sair dali quando visse todos, porque ele sabia, se Deus mandou ali, existiria a resposta que Deus queria ali. Porque Deus não é Deus de brincadeira, Ele não é Deus de enganar, Ele é Deus quando fala, Ele resolve os problemas, Ele dá a resposta. Agora tem que orar. E o profeta Samuel era de oração. Você viu que o profeta hoje, como era usado, como ele foi criado, como ele aprendeu, como tudo se liga? Então o profeta chegou e fez: você não tem mais nenhum? Porque o profeta, ela estava assim: sei que tem. Aí Jessé fez: tem. É o menor. Mas ele é tão franzinho. Chama ele. Quando ele apareceu, quem foi? Davi. E Davi era franzino, era ruivo, como diz a Bíblia, era magrinho. Mas Davi também orava. Ele orava. Amém, louvado seja Deus. Ele andava na presença do Senhor. Ele obedecia a seu pai. Ele era um menino novo também, acho que nessa faixa da adolescência. Mas ele buscava Deus. Ele buscava fazer as coisas certas. Ele não tinha medo. Escuta essa palavra. Na história de Davi hoje, a palavra é essa: ele não tinha medo. Ele era um menino moço. Em 33, versículo 33 e 34 diz. Está aberto, pastor? Perdão. Em 1 Samuel 16, se puder abrir, eu agradeço. 1 Samuel 16, 33 e 34. E ele não tinha medo porque quando seu pai, ele era pastor também, quando seu pai mandava ele cuidava das ovelhas, ele cuidava do seu rebanho. Ele chegou a brigar. Coisas hoje que eu não quero nem chegar perto. De um urso, de um leão. Quem quer chegar perto para tirar uma foto, isso, aquilo, que hoje tudo é Instagram, Facebook, né? Mas Davi, ele tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Davi, além de ser rei. Ele protegia também, na fase nova, o rebanho do pai, que era seu trabalho, seu ganha-pão. E quando ele foi para a luta, o rei fez: você é muito moço. Você sabe o que significa a palavra moço? Rapaz, garoto, jovem. Tem vários sinônimos, mancebo, a Bíblia chama. A gente não sabe a idade certa, mas se diz que ele era moço. Moço. Era jovem, era franzino, mas era jovem. E depende dessa palavra ser mudada conforme a regional e a social, né? E tá aberto o versículo? Pode ir. 1 Samuel 17, 33. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o ordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Olha aí. Mas sabe por que ele fez isso? Porque Deus estava com ele. Porque eu acredito que antes dele cuidar do rebanho, ele orava: Senhor, me dá força para proteger o rebanho do meu pai, o nosso rebanho da força. E ele não tinha medo. Mas eu não estou mandando você ir matar nenhum leão agora não, tá? Nem nenhum urso não. Porque o leão e o urso que você tem que matar hoje é espiritual, como diz Efésios 6:10. Não é contra carne e sangue que lutamos, mas contra as potestades. Aleluia. Das trevas. Por isso que Deus disse: jovem, vocês são fortes. Davi era forte no status como esse irmão dele, não. Ele era forte porque ele tinha um Deus da força. E eu sirvo esse Deus, e eu quero esse Deus, e eu quero ir para a glória com esse Deus. O Deus dos meus pais, o Deus dos nossos anciões, Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que vocês estão ensinando aos seus filhos, quero o Deus hoje, não só as bênçãos, porque Deus se alegra quando você se alegra com Ele, o adorando, sendo adoradores. Como diz a camisa de vocês.
Não sejam hipócritas. Sigam o que tem de verdade. Adorar e orar. Ah, mas eu quero também ser igual a Davi, sem medo. Ora a Deus sem medo, tenho medo de prova. Ora a Deus para tirar o medo da prova e vai estudar. Mas eu quero um dia ser um cientista, eu quero ser um advogado. Ora a Deus e vai estudar. Sabe por que estudar? Porque lá na hora da prova, se você estiver assim, Senhor, vou fazer a prova, não é nem uma prova de 2 tamanhos, 2 dias. Mas se você para e diz, Senhor, me faz lembrar do Espírito Santo, aquilo que eu estudei, que é preciso para eu tirar uma nota boa e entrar na faculdade e honrar meu pai e minha mãe, mas com os estudos que eu quero. Porque pode até ser que alguns filhos sigam a carreira do pai, que dizem assim, não, o filho tem que estudar o que ele achar melhor. Tem muita gente que diz isso, né? E graças a Deus que eles podem escolher, mas também graças a Deus que os filhos que seguem o que o pai e a mãe é, graças a Deus. Sabe por quê? Você já ouviu aquele ditado, filho de peixe, peixinho é, eu sou. Filho de peixe, peixinho é, eu sou esse peixinho. Porque meu pai é um peixe, pescador de homens, de almas. Então não importa qual curso, estuda e ora e estuda e age. E sem medo, a palavra de Davi é essa. Vocês estão entendendo, igreja? Está absorvendo, igreja? É para todo mundo, viu? É para os jovens, é para os velhos, é para os anciões. Com todo respeito que eu digo a palavra velha, que são idosos, anciões. É só sinônimo. E vamos para mais um. Eu ia falar, temos mais uns 4. E eu não falo hoje agora de uma mulher, né? Porque as meninas olham assim, a irmã só fala de homem. Sorriu, né? Mas as guerreiras estão aí. E temos uma guerreira também. Como eu disse, história de rainha, sou apaixonada. Esther. Tem alguma Esther aqui? Como é teu nome? Laila. Ingrid. Rafaela, nomes lindos. Mas Esther também foi designada como José, como Daniel. Ela também teve um propósito. Deus colocou na vida dela um propósito. E ela vivia também como qualquer pessoa. Você sabia que Esther era órfã? Esther não tinha mais pai e nem mãe. Imagina Esther, uma mulher bonita, formosa, sem seu pai, sem sua mãe, seus sonhos para compartilhar com eles. O que seria de Esther? Mas Esther foi criada por seu tio. E Esther, ela orava também. Era uma pessoa que buscava a Deus. Viu, meninas? Seja como Esther, busque a Deus. E não diga que não são princesas, porque vocês são princesas sim. Porque todo aquele que adora ao Pai, ao nosso Rei, ao nosso soberano, somos príncipes e princesas, mas o Rei é Ele! O Rei é Deus, através do Filho Jesus. Por isso que quando Ele foi crucificado, eles falaram, o Rei dos Judeus. E era assim, dos judeus, dos gentios que quisessem crer nele, dos chineses que querem nele, de todo mundo, de todo o país, dos Estados Unidos, de todo lugar, do Paquistão, dos 4 cantos da terra. E quando os 4 cantos da terra, parece mais, foi evangelizado, que eu andei pesquisando, sem querer eu achei que 24 países em todo o planeta não tem um brasileiro. E eu fiquei pensando, será que esses 24 países ainda são aqueles que não conhecem Deus? E que estão esperando o brasileiro ir para lá? Porque brasileiro é bom para evangelizar, é bom para pregar. Não estou dizendo que o povo de fora, Estados Unidos, europeu, não. Mas brasileiro tem aquele fogo de chegar e dizer, creia no Senhor Jesus! E eu fiquei pensando, quando eu comparei então, Senhor, quando todo canto da terra tiver um brasileiro, com certeza vai ser a volta de Cristo também. Com certeza o anticristo já está começando a preparar essas coisas
fé. Foi um anjo. Era um querubim. O asas era poderoso. Ele cuidava do reino de Deus. Ele cuidava e se revoltou com Deus por causa de quê? Vaidade. Querer o lugar de Deus, mas Deus não dá sua glória a ninguém. Aleluia, glória a Deus. Deus é tão humilde que Ele falou: de mim saiu bem e de mim saiu mal. Mas Deus mandou o melhor. Ele veio em forma de criança, como nós, gerados. Eu quase enlouqueci um dia, pensando: meu Deus, como é ter um bebê? Como é que nasce aquilo ali? Do nada aparece alguma coisa de células, e a unha, e o cabelo, e meu dente. Mas eu fiquei assim no espelho. Aí eu digo: eu vou parar, senão eu vou doidar. Você olha no espelho, vê o que você é lá na frente do espelho, a imagem e semelhança de Deus. Ele não fez imagem e semelhança conforme um animal, conforme um leão, que é maravilhoso, apesar de comparar o leão, porque a força do leão é grande, mas também ele fala da força do leão do outro lado, que fica ao derredor querendo tragar. Mas o nosso leão da tribo de Judá, sabe por que ele comparou o leão? Porque mesmo dentro da roda dos leões, leão briga com leão para querer seu território. Mas o leão rei sempre vence. Mas a imagem e semelhança que Ele formou você foi do pó da terra. Quando diz: do pó da terra saiu, respirou, do pó da terra vai voltar. Como Ezequiel também é profeta, Deus deu uma visão dos ossos, do vale dos ossos, saindo do chão. Eu não vou nem aprofundar nisso, porque eu sei que vocês pregam sobre isso aqui. É tão maravilhoso quando eu começo a falar das coisas de Deus, que eu me perco na hora. Toda a minha palavra, onde eu passo, no trabalho, na escola, lá o seu Zé me conhece, sabe, sempre a palavra de Deus na minha boca. Como Efésios diz: me dá ousadia para falar como eu devo falar. E eu quero falar, mas não de mim, menos de mim, mais dele. Glória a Deus. Porque os tempos estão passando, estão rugindo. O tempo agora não é só Instagram, vi as coisas pelo Instagram, que Instagram é bonito, porque Facebook está lá, entra no grupo, WhatsApp, cuidado. Pode ser uma ferramenta muito perigosa, mas pode ser uma ferramenta maravilhosa se você usar para a glória de Deus. Você vai vender todas as peças da tua loja e vai continuar pregando a palavra de Deus. Porque orar é esperar e agir sem medo. E Esther, capítulo 4, versículo 16. O 2, o pastor vai ler a sequência do capítulo 2, versículo 2, 10, 14 e 15 e o 4, 16. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Esther não havia declarado a seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. À tarde, entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saacás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, se ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Então, Esther se chamava Hadassa, foi criada por seu tio, era órfã, mas orava. O seu tio Mardoqueu ensinou a ela a palavra e o caminho do Senhor. Hadassa era uma jovem também, eu acho 18 para 20 mais anos, alguma coisa assim. E ela
ela, muito formosa, quando o rei decretou. Sabe por que o rei decretou que queria as moças, as mulheres lá? Porque a sua esposa, a rainha Vasti, ela foi prudente. Ele deu banquetes com festa, já estava embriagada aí, porque festa de reis e rainhas era 2, 3, 4 dias, uma semana até. E o rei bebendo, se divertindo. Ai, chama Vasti, vamos fazer um desfile, digamos assim, um desfile, para vocês entenderem, né? Cortejo, um desfile para mostrar que ela era muito linda. A rainha tem que ser muito linda, muito bonita, muito famosa, por fora, para eles, né? E Vasti também tinha dado um banquete às suas moças. Mas quando chegou esse momento, Vasti, qual a mulher que gosta de ser exibida por um homem? Ninguém hoje gosta, né? Só que naquele tempo o rei mandava. E ela poderia até ter ido se ela tivesse a prudência de Deus. Mas ela não tinha. E Vasti, a rainha, o pastor não vai ler, eu acho que eu não botei ele para ler, mas é em Esther, vocês encontram em Esther, capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Diz que Vasti não quis atender o pedido do rei. E o rei com aquilo ficou triste. Por que Esther fez isso? Porque Vasti, perdão, fez isso. Ela não queria, né, deixar para ele me mostrar minha beleza. Ela não queria se mostrar. É como uma mulher, eu até compreendo, mas no momento ela era rainha. E sabe o que o gerou? Ele começando a ser sacerdote, você sabe isso? Ele foi humilhado, digamos assim, na frente de todos. Imagina um rei ser humilhado. Naquela época era fogo, né? Cortava até a cabeça. Viu como Esther disse ao povo? Se eu chegar na frente do rei sem ser chamada, a não ser que ele pronuncie o seu nome, você, degolado, morto, a pena de morte. É a pena de morte. Naquela época era assim. E eles, para que as mulheres obedecessem a seus maridos, fossem prudentes, tanto nobres quanto humildes, foi orientado ao rei que se dissesse: vamos recolher das cidades moças virgens, novas, bonitas, jovens, para que o rei faça um banquete, se agrade de uma em casa e vire rainha no lugar de Vasti. Que a condenação de Vasti era perder o cargo, o mínimo para ela. Graças a Deus, né? Eu não sei se ela morreu. E foi o que aconteceu. Foi quando aí, a leitura que o pastor fez, ela tão formosa, Adassa, jovem, bonita, o seu tio viu que não tinha jeito de escondê-la nem nada. Poderia ter tentado, tentou, mas ele fez: pai, não dá teu nome de Adassa, que é hebreu. Damos numa cidade persa, Suzã, se não me engano é a capital, dá o nome de Esther, que é um nome já mais conhecido, mas não fala da onde tu veio. Puf, cala a boca. Ela obedeceu ao tio e foi. E aonde a Adassa passava, todo mundo se agradava dela, que agora era Esther. Ela tinha um nome agora persiano, digamos assim, e todo mundo se agradava da forma com que ela, a conduta dela, a maneira dela de se portar, de falar beleza, tanto interior quanto exterior. Que seu interior, você tem que cuidar orando, esperando, tratando, porque você é um templo do Senhor, você sabia? O templo não é só isso daqui, não. Isso aqui é casa de oração para a gente se fazer comunhão. O templo verdadeiro somos nós. Cuida do teu templo, cuida do teu corpo. Se tiver que se alimentar, alimenta bem. Escuta papai e mamãe, escuta na escola, alimentação boa. Escuta, porque eles estão te orientando para o teu bem. Porque quem quer teu mal, está lá fora arrudeando assim para você dar uma brecha e dizer: vou pegar ele agora. Mas Deus não deixa. Se você também não deixar, Esther não deixou. Ela obedeceu ao tio. Por ser órfã, ela poderia ser revoltada. Eu não quero. Eu já fui criada, você rainha. Ou ela poderia ter se virado rainha e ter botado a banca na, como diz, né? Aquela mulher piléria. Não. Ela foi prudente e amorosa. E com isso, aconteceu que, quem conhece já a história de Esther, é um livro pequeno, tem uns 10 capítulos, eu acho, que vocês podem ler, meninas e meninos, rapazes, moças e moças, homens e mulheres. E o tio dela mandou um recado para ela dizendo: olha, teu povo está correndo perigo e não pense que tu vai escapar não.
Galileia. E o cabo aí dentro mandou matar, fazer alguma coisa para exterminar o povo. Olha, presta atenção. Ela, mas eu não posso, tio. Quem entra na presença do rei sem ser chamado, acho que desesperoso, vai ser morto. Aí foi quando ele disse, não pense que tu vai escapar não. Ela fez, vamos orar. Pede o povo aí para orar. Quando o pastor pedir assim, igreja, vamos orar, que a coisa é séria mais do que imagina. Vamos fazer jejum, porque o diabo foge. E foge também quando ele resiste à tentação. E aí, estamos quase terminando, viu, irmão? E aí, o que aconteceu? Esther disse, ora e jejuma, que eu vou passar 3 dias também orando e jejum.